doutora Machado Fernandes, que irá falar sobre o arquétipo do herói e o trauma à luz da psicologia analítica de Jung. Fomos colegas durante algum tempo e o trabalho dela nesta área tem sido muito aprofundado e tem avançado com a perspectiva indiana em Portugal, considerado uma forma inovadora, mas vou permitir que a doutora Matilde se apresente, enquadrando melhor o seu trabalho com a atualização. Então, bom dia. Eu sou licenciada em Psicologia, sou mestre em Psicologia da Justiça, sou terapeuta familiar e estou desde há 10 anos a fazer uma incursão neste aprofundamento da psicologia profunda à luz do que é a psicologia analítica de Carl Jung. Porquê? Porque ao trabalhar com determinado tipo de população, principalmente com as áreas dos primeiros socorros, com bombeiros, polícias, agentes das Forças Armadas, o arquétipo do herói é algo que tem estado muito presente na construção psíquica e na forma como isso influencia o comportamento da tomada de ação e muitas vezes também aquilo que são processos de adaptação e desadaptação que ocorrem nesta população em particular. Eu trabalhei muitos anos na área da justiça, ligada à lei tutelar definitiva, ligada ao Tribunal de Criminalidade de Lisboa. Trabalhei também muito em clínica privada e desta clínica privada tem surgido esta necessidade de aprofundar aquilo que é a psicologia profunda e aquilo que são os arquétipos e aquilo que são noções de tudo que, para além da componente biopsicofisiológica, também ao nível arquetípico consegue integrar aquilo que é a psique humana. Então, porque o arquétipo do herói e o trauma? Não. Sim, eu não preciso falar, obrigada. Portanto, quando estamos aqui a falar de arquétipo do herói, nós temos arquétipo do herói, temos trauma, e eu trouxe esta imagem do Suicide Squad, que é um filme bastante recente, que vem de uma BD, também com bastante sucesso e que enquadra aqui normalmente aquilo que nós chamamos dos vilões, não é? Mas muitos deles também são heróis para algumas pessoas. Portanto, quando nós falamos em heróis e quando falamos em vilões, estamos muitas vezes a falar apenas de um aspecto de luz ou de um aspecto de sombra, consoante a forma como nós percepcionamos também essas mesmas características. E, portanto, quando nós falamos de herói, falamos muitas vezes de personagens que têm histórias de origem profundamente complexas, muitas vezes enquadradas no trauma. E é sobre isso que eu venho um pouco falar aqui hoje. Se puder passar, então, obrigada. Então, o que é que são os arquétipos? À luz de Jung, os arquétipos são constituintes psíquicos que, tal como os instintos, são comuns a toda a humanidade. Nós encontramos estes órgãos da psique pré-racional, que são formas e ideias inatas que a priori não têm um conteúdo específico até a experiência pessoal preencher essa forma. No entanto, são comuns a toda a humanidade. Nós encontramos os mesmos mitos de origem, ou mitos de origem muito parecidos, seja no mundo ocidental, seja no mundo oriental, seja inclusivamente no mundo islâmico. Quando nós, isto em termos atuais, não é? Se nós formos passar os gregos, se formos passar aos persas, se formos passar a outras civilizações, seja ele romana ou egípcia, não é? Nós temos toda uma série de mitos que de alguma forma se aproximam uns dos outros e que são estas formas e estas ideias inatas a priori que nós percebemos que acompanham a humanidade ao longo do tempo. Este padrão inato de pensamento e comportamento é comum a todos, independentemente da época e do local. São elementos psíquicos e impessoais, frequentemente sob a forma de mitos, que podem expandir o ponto de vista personalista. O interesse do arquétipo à luz daquilo que são as componentes da psicologia individual tem a ver com isto. Nós temos, para além daquilo que nós somos enquanto seres inatos e seres individuais, somos também parte do meio, somos parte de uma cultura, somos parte de uma educação na qual nós vamos crescendo. E essa educação, parecendo que é tão diferente entre as várias culturas ao longo do mundo, não é? Tem aqui, muitas vezes, aspectos comuns. E quando nós estamos a falar nestes elementos psíquicos e impessoais,
forma como nós funcionamos, parte do nosso comportamento é condicionado não apenas pelas nossas vivências pessoais, que existem e que são importantes, não apenas pela nossa personalidade, mas também por alguns arquétipos ou por algumas instâncias que também têm influência no nosso comportamento e que, se nós nos desligarmos do meio onde nós estamos, acabamos por ter pontos cegos. Então, para além daquilo que é o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, para além daquilo que são as estruturas internas psíquicas, temos estruturas mais neuróticas, mais psicóticas, se somos pessoas mais introvertidas ou mais extrovertidas, há uma série de outros fatores que, principalmente quando nós estamos a falar com um determinado tipo de população, que estes mitos de origem, que estas histórias de origem podem muitas vezes ajudar-nos a expandir o ponto de vista personalístico e que podem ser muito interessantes para trabalhar com a pessoa, porque os sintomas podem ser rastreados na história pessoal do indivíduo, mas também envolvendo os elementos estruturais e pessoais da pessoa. E ao fazermos isto, permite uma expansão da consciência, permite expandir para além daquilo que é a minha história individual, e isso pode apontar caminhos para a terapia, pode apontar caminhos para uma saída de futuro. Podemos passar. E, portanto, isto remete-nos àquilo que é o herói. O que é um herói? Nós podemos ter aqui, por exemplo, a história de Perseu, que degolou a Medusa. Perseu tem uma história inicial também feita de trauma, também feita de rejeição. Temos, por exemplo, Hércules também, que é outro dos grandes mitos e um dos grandes heróis da mitologia grega. Hércules também foi filho de Zeus, que, enfim, fora, obviamente, da relação com Hera, fez com que Hera tivesse uns ciúmes tremendos, não apenas da pessoa com quem, da mulher com quem, mortal, com quem Zeus concebeu Hércules, mas também um ódio profundo por Hércules. Portanto, são comuns as histórias em que Hércules, no berço, Hera lhe coloca uma serpente no berço e que Hércules consegue, pequenininho ainda, não é? Portanto, estrangular a serpente. Há toda uma história inicial, que é uma história de rejeição nestes heróis. Vamos passar, por favor. Aquiles também, não sendo uma história inicial de rejeição, mas é uma história em que a mãe ouve que o filho pode morrer e é mergulhado nas águas da imortalidade e é preso apenas pelo calcanhar, pela zona do tendão de Aquiles. E é o único ponto de vulnerabilidade deste herói. E, no entanto, na Guerra de Troia é exatamente uma flecha que, apontada acidentalmente, trespassa no calcanhar, que acaba por matar. E, portanto, há sempre algo de profunda vulnerabilidade nestes heróis. Ajax também, amante de Aquiles, no campo de combate. Portanto, na Guerra de Troia, Ajax era apenas um mortal, extremamente forte, mas quando é confrontado com o facto de os deuses darem a armadura de Aquiles após a sua morte a Ulisses, Ajax, num acesso de loucura, não é? Mata uma série de carneiros, todo um rebanho, achando que eram inimigos. E no meio daquela vergonha acaba por se suicidar. Portanto, nós vimos sempre nos heróis comportamentos extremados. Atalanta também nasce mulher numa casa real cujo pai não queria uma menina, queria um menino e, portanto, é exposta, é colocada numa gruta para morrer. E é criada por uma ursa. Estranho, já ouvimos esta história de outras formas, não? Tantos outros heróis que já foram criados por animais. Romos e tantos, Mowgli. Portanto, há aqui uma série de... Há elementos que são comuns, não é? Que vêm desde a antiguidade clássica até aos nossos dias, e sobre várias formas. E, portanto, Atalanta sobrevive amamentada e criada por uma ursa, cresce, acaba por ser protegida da deusa Artemis e acaba também por ganhar uma competição que era reservada aos homens, não é? Que foi a caça ao javali. E ao javali da Caldónia. E, portanto, era uma das bestas que atormentava os mortais e acaba por ser Atalanta a conseguir imobilizar a besta pela primeira vez. Não é ela que acaba por matar, mas é ela que tem certa opinião. E,
portanto, nós vemos aqui nestes grandes heróis e nestas grandes histórias que nos motivam e que nos incentivam a ir mais além, muitas vezes histórias de origem com grandes traumas, com grandes rejeições, com grandes vulnerabilidades e, portanto, juntamente com uma grande força, acaba por vir também alguma vulnerabilidade. E depois temos os heróis modernos, não é? Que na realidade não são assim tão diferentes dos heróis míticos que nós conhecemos. E, portanto, temos aqui o Homem-Aranha, logo em primeiro plano, um dos grandes heróis da Marvel, e que ele próprio diz, não é? Juntamente com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Após, portanto, ele nasce, toda a gente sabe, picado por uma aranha radioativa, e na sequência dessa picadela que o transforma, ele, sem saber muito bem como usar os seus poderes, não é? Qual criança também ainda muito imatura, ele começa a utilizar os seus poderes nos rings de wrestling, não é? Das lutas da luta livre. E no meio disto deixa passar um criminoso, cheio de si próprio, e esse criminoso acaba por matar o seu tio Ben. E ao matar o tio Ben, ele tem um rebate de consciência, portanto, mais uma vez aqui perante uma situação traumática, onde ele aí se transforma efetivamente num Homem-Aranha e resolve usar os seus poderes, não é? A favor de salvar a humanidade, uma vez que não conseguiu salvar o seu filho. Portanto, todos eles, o Wolverine a mesma coisa, o Hulk também acaba por se transformar esta dualidade, tal como o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Há toda esta dualidade. Todos estes heróis têm uma história de base, onde há uma exposição, onde há um abandono, onde há uma grande rejeição. E é isto que, de alguma forma, começa a traçar aquilo que é a narrativa mítica do herói. E alguns na nossa forma de estar, todos nós criamos uma narrativa interna relativamente à nossa própria vida. E parte destes heróis tem esta dualidade. Por um lado, existe uma força imensa, um potencial gigante, por outro lado, existe também uma falha imensa, uma ferida gigante. E esta ferida gigante funciona, ou seja, poucos heróis existem sem que tenha havido trauma. E isto, em termos depois de análise, em termos de intervenção psicoterapêutica, com tantos heróis da vida real que nós temos hoje em dia, mas que de alguma forma têm em comum esta forma de funcionamento e este nascimento. Vamos continuar. O arquétipo do herói define-se como, sendo etimologicamente, o guardião. É aquele que nasce para servir, é aquele que nasce para proteger. Ora, se eu nasço para servir e para proteger o outro, quem é que me defende a mim? Como é que eu me defendo a mim? Como é que eu me protejo a mim? Normalmente o herói não apresenta necessidades ou fragilidades e quando as tem ignora-as e segue em frente com a sua missão. Não poder ser fraco. Esta é a máscara do herói. Mas a verdade é que ninguém é autossuficiente, ninguém é total, ninguém é absolutamente inexpugnável. E o qual é que é o outro lado? É exatamente toda a vulnerabilidade, todo o desamparo que também está presente no herói. Quanto mais eu faço pelo outro, muitas vezes mais eu me desluto a mim próprio. O herói está disponível para morrer pelos outros, ou por um ideal. Não se protege e abraça ao perigo, num namoro com a morte, numa desvalorização da própria vida, em contraponto com o outro ou com valores superiores. Portanto, de alguma forma, se eu me defino como um herói, eu também tenho um lado suicida, eu também tenho um lado onde eu não dou valor à minha vida. Se eu ponho a minha vida ao serviço de outros, eu coloco outros valores acima de mim, então isso quer dizer que, de alguma forma, eu não me valorizo também o suficiente e que eu posso dar a minha vida por outros porque eu não acredito que a minha vida tenha todo esse valor. O herói provavelmente nasce e ergue-se de vivências de ódio, de grito e de choro, seguidos de frustração e separação, e finalmente da necessidade autoimposta de ser autossuficiente e de ser guardado por defesas arquetípicas que defendem, mas encarceram o verdadeiro self atrás de uma muralha protetora onde nada nem ninguém entra e onde a desconfiança reina. A maioria dos heróis surge exatamente de situações de exposição, situações de trauma, situações onde eles acreditam que não são suficientemente válidos. E como tal, eu defendo os outros como forma de tentar defender-me a mim próprio, mas principalmente como forma de tentar que alguém também de alguma forma me cuide. E como eu não fui cuidada, então eu vou cuidar. E estas são as defesas arquetípicas muito primárias, que de alguma forma defendem a ideia e preservam o self, mas não lhe permitem evoluir, não lhe permitem integrar
habilidades e forças. Portanto, temos alguém que está polarizado. Os pais do herói normalmente são pouco protetores e nutritivos, geram ambivalência entre o amor e o ódio. E nestas circunstâncias, as qualidades do herói apareceriam pela necessidade da criança lidar com pais sentidos como negligentes, pouco atentos e conectados aos estados emocionais das crianças. E isto acontece na maioria dos heróis que nós vamos vendo. Todos eles, de um modo ou de outra forma, têm pais que estão muito autocentrados nas suas próprias vidas, nos seus próprios feitos. Depois temos aqui uma outra característica, por isso a imagem inicial, que é, mais uma vez, heróis e vilões, não é? Luz e sombra. O aspecto, a nêmesis do herói é o vilão. Mas o vilão também é uma construção. Todos eles, claro, os vilões e os heróis, na realidade, têm a mesma chance. E, portanto, esta origem dos heróis é algo que é comum. Outra característica do herói é estar sempre em ação. Este funcionamento visa afastar a tristeza, a culpa e a ansiedade, mas diminui a capacidade de reflexão, prendendo um marketing alto e infindável. Ou seja, esta necessidade de ação é uma forma de eu evitar contactar com os meus próprios sentimentos de abandono, com as minhas próprias vulnerabilidades. Se eu estiver sempre atrás da máscara, e por isso é que os heróis e os vilões usam máscaras, não é? Da mesma maneira que os nossos bombeiros usam fardas, que os nossos polícias usam fardas, que os nossos militares usam fardas. E, portanto, são, de alguma forma, estruturas comuns, coletivas, que lhes dão uma missão, no sentido de dever, no sentido para serem, para existirem. A questão é, quantos de vocês é que conhecem heróis atrás da farda? Normalmente vemos-los fardados, vemos atrás destas máscaras, vemos atrás destes diversos fatos, não é? Mas todos eles apresentam esta imagem ao público e nenhum de nós, ou poucos de nós, se interessa por saber como é que é o Homem-Aranha atrás da máscara. O Homem-Aranha é, se calhar, até o primeiro herói que apresenta um bocadinho mais esta complexidade. O super-homem quase que não existia, era o Clark Kent, sim senhor, completamente vulnerável, completamente submisso. E depois, por outro lado, quando está mascarado, quando está com o fato de super-homem, é o super-poderoso, não é? Esta é a dualidade sempre presente em todos os heróis. Por um lado, a vulnerabilidade, por outro lado, a força. E, no meio disto, este acting out, a necessidade de agir, porque quando não estão fardados e quando não estão a agir, ficam vulneráveis, podem tomar contacto com a sua natureza de maior vulnerabilidade e, portanto, aí entramos pela depressão, pelos comportamentos aditivos, pela procura fácil de fuga à dor. O ser herói também é uma fuga à dor. Assim. A ação transmite uma sensação de poder e triunfo omnipotente e de arrogância que funciona como defesa. É a negação da dependência, da impotência, da depressão, do desamparo. E, portanto, todos os heróis, e sempre que vocês virem o herói, não é? Pensem o que é que está por trás. Pode continuar, por favor. No herói, o complexo de poder expressa-se sob a forma de um complexo de inferioridade. O herói surge como uma figura compensatória que representa a tentativa de repor a perda da autoestima. E, portanto, quando eu não tenho as minhas polaridades integradas, quando eu não consigo integrar a luz e a sombra, quando eu não consigo integrar, não é, a vulnerabilidade e a força, aquilo que eu tenho é um funcionamento polarizado. E, portanto, neste funcionamento polarizado, a minha força e a forma como eu me apresento muitas vezes é, efetivamente, não é uma forma de lidar com um complexo de inferioridade que me vem de uma origem onde eu fui exposto, onde eu fui claramente não suficiente para os meus pais, ou para a sociedade, ou na escola, ou o que seja. Mas há sempre uma vivência de ruptura e de trauma. Não é? E, portanto, nós falávamos de Napoleão, que era pequenino, não é? E precisava conquistar a Europa, não é? Para... Portanto, e todos os grandes vilões da história, ou heróis da história, não é? Acabam por, de alguma forma, apresentar esta duplicidade. As situações dúbias, a ambivalência são intoleráveis, levando a que as decisões tenham de ser tomadas. E mais vale uma ação impensada do que uma não ação. Mesmo que essas decisões sejam empobrecedoras, limitantes e com consequências negativas para o próprio. O herói não consegue integrar os aspectos humanos agressivos e vulneráveis em si próprio. E, como tal, acaba por ter uma experiência e acaba por funcionar sempre neste acting out, como eu disse. E não é uma personalidade integrada. E não é alguém que cuide de si. E, portanto, se muitas vezes é muito útil para nós termos heróis, para o herói não é uma boa experiência. Existe um livro de banda desenhada também extraordinário que se chama Os Watchmen, entretanto também já existe o filme, que mostra
exatamente o que é que acontece aos heróis quando se reformam, quando vão envelhecendo. E nenhum de nós quer saber do polícia que nos ajudou qual é que é o problema que ele tem em casa, ou como é que vai ser na reforma, se vai chegar em condições à reforma, ou se vai chegar, não é, desgastado, sem força, sem energia anímica, cheio de artroses. Ninguém quer saber, com dificuldades no sono, ninguém se preocupa com isso. Nós queremos que o herói nos salve. O herói é para isso, serve para isso, e somos profundamente egoístas na forma como nós encaramos os heróis. E os heróis são profundamente autodestrutivos na forma como se dão e não guardam para eles próprios. Ao não conseguir integrar, não estamos a falar de verdadeira. Quando nós falamos às vezes a coragem não é inconsciência, existe a coragem, que é perceber que tenho medo de enfrentar os meus medos. E isto é a verdadeira coragem. Portanto, é eu ter a capacidade de perceber que tenho medo, mas que ao mesmo tempo consigo superar e que tenho força para. Outra coisa é a inconsciência. Não? A inconsciência é aquilo que os jovens têm, e por isso é que os jovens são escolhidos para ir para a guerra, porque são muito mais inconscientes, têm muito menos autopreservação, então são muito mais impulsivos. Portanto, é esta duplicidade. Eu agora não vou entrar muito mais porque o tempo já é escasso e, portanto, enfim, já comecei atrasada e não vou integrar, não vou entrar pelas questões do trauma mais aprofundadamente, nem pelas questões daquilo que é a psicanálise junguiana e, portanto, mas isto é um bocadinho só para vos mostrar que é importante nós termos noção destes funcionamentos arquetípicos naquilo que é a psique humana, porque todos nós vivemos de histórias, todos nós vivemos de narrativas, todos nós estamos embrenhados num mundo onde a história nos constrói, sejam religiosas, sejam mitológicas, sejam heróis de banda desenhada, sejam as histórias que eu vou crescendo a ouvir na televisão, nos filmes, na publicidade, não é? Nós somos constantemente invadidos com mitos, com narrativas que são comuns à maior parte de nós na humanidade. E, portanto, é muito importante quando nós trabalhamos com um determinado tipo, com uma pessoa em particular, conseguimos por vezes identificar quais é que são os arquétipos que estão a funcionar, quais é que são os complexos que estão a funcionar, o que é individual, o que é coletivo, porque isso nos vai permitir depois trabalhar e apontar direções e eliminar caminhos, não é, junto dos nossos pacientes. Obrigado.